Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar um versículo e juntamente com ele, um testemunho de algo que Deus fez, de algo muito grande que Deus fez, Uma das coisas, porque Deus fez muitas coisas na minha vida, que eu preciso aqui deixar, Porque eu creio, E isso aqui é para que sirva de testemunho, Eu creio que Deus, ele operou na minha vida para que ele venha mostrar para o homem, que ele ainda continua sendo Deus e que ele tem um poder sobre todas as coisas. Então, muitas das vezes, Deus permite na nossa vida usar aquela situação para converter nossa família, e outras vidas. Então, ele me incomodou hoje para fazer esse vídeo relatando sobre isso que ele fez na minha vida. E eu quero deixar um versículo, E eu quero que você medite bastante nesse versículo, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana, ela fez um voto, E no versículo 11, diz a palavra do Senhor que ela fez um voto, Porque a própria palavra diz ainda, no versículo 5, diz: ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, é a prova, do que Deus tem o controle na sua vida. Ela era estéril, Porque Deus a deixou assim. Mas quando Deus quis fazer na vida dela, através de um voto, Deus fez. Então, isso é a prova de que todo o controle está nas mãos de Deus, da minha e da tua vida. Louvado seja Deus. E que nada é impossível. Pode ser impossível para o homem, mas não para Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Então, quero deixar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Quando eu tive meu filho mais velho, que hoje tem 12 anos, os médicos esqueceram placenta dentro dos meus ovários. Acabou indo para os ovários, por passar muito tempo no meu útero, 1 mês e 20 dias. Eu tive infecção generalizada. Fui para o hospital com hemorragia, minha pressão arterial estava 8/5, Eu já estava morrendo. Era poucos minutos para mim morrer. E lá foi aplicada uma injeção, eu não me lembro bem, que é para estancar o sangue, Para poder dar tempo para eles fazerem alguma coisa, E salvar a minha vida. E, para a glória de Deus, o médico, quando eu estava lá na enfermaria, se eu não me engano, foi vermelha, foi azul, alguma coisa assim, eu não lembro mais. Ele foi lá me ver e disse: olha, eu fiz questão de ver você porque você é um milagre. É inacreditável. Eu pensei que não ia ter jeito mais para você, mas você resistiu. Agradeça todos os dias da sua vida. Enquanto você tiver vida, agradeça, viu? Ao Deus que você serve, eu não sei qual é a sua crença, não sei. Mas o que eu tenho de dizer, eu vim aqui para isso, só para lhe dizer que você é um milagre. E nisso, Deus foi mostrando que era na minha vida, Através dessas coisas que Ele permitiu que eu passasse. É muito forte, Eu fico emocionada. Porque tem pessoas que morrem, de infecção generalizada. Muitas pessoas. E isso que aconteceu foi dentro de mim, Numa região muito sensível da mulher, no útero. Aí, com o passar de um tempo,
Casei novamente, mas os médicos diziam que meu útero era fino, endométrio fino. Eu falei que foi feita uma curetagem para poder remover essas placentas. Teve esse histórico. Então ela disse que poderia ter sido por esse motivo, que meu endométrio era fino, estava fino, não podia gerar um filho. Chega um certo tempo que eu começo a ter desejo de ter um filho de novo, né? Porque eu casei novamente. E me vinha no meu pensamento de ter um filho de novo, uma filha, na verdade, uma menina. Eu imaginava de ter uma menina e aquela coisa já foi crescendo, mas eu disse que seja feita a vontade de Deus. E aí eu comecei a ter visões, né, de a medicação da injeção saindo, escorrendo assim na minha pele, né? Que a gente geralmente na farmácia, né, aplica, né? Era injeção. E aquela região eu via, eu deitada e via escorrendo. Aí depois comecei a ter visão brincando com um bebezinho, lourinho. E eu chamava ele de Miguel. Aí quando foi com o tempo, eu disse, será que Deus, ele quer que eu pare de tomar essas medicações? Será que eu tô impedindo de Deus fazer algo na minha vida que ele quer? Eu não sei como bem foi, que eu tenho a dizer a você que eu parei de tomar as medicações. Eu digo, já que os médicos dizem que eu não posso ter filho, para que eu vou tomar isso, né? Eu acredito que eu posso engravidar, se Deus quiser. Por isso que eu tomo. Mas eu ainda tenho desejo de ter um filho. Eu vou parar de tomar esse remédio e seja feita a vontade de Deus na minha vida. Que seja feita a vontade dele. E aí, parei de tomar. Quando foi com 5 meses, constatou que eu estava grávida. Por causa do atraso da minha menstruação, aí fiz o teste, com alguns dias já acusou que eu estava grávida, né? Mas eu tive uma gravidez que eu tinha que ter repouso, que eu tinha sangramento, eu tinha muita dor, muita cólica. E isso era Deus falando pra mim, né? Que realmente eu não podia ter mais um filho, né? Mas Ele quis fazer na minha vida. Então, o que eu tento dizer que quando Deus quer fazer, bota isso na sua mente. Ele faz. Ele tem o poder e o controle sobre tudo. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele criou a mim e você. Então tá tudo sob o controle de Deus. Aos nossos olhos a gente pode pensar que não. Mas está sim. Louvado seja Deus. Então, se você tem um sonho de ser mãe, né? Faça um voto com o Senhor. A própria palavra que eu deixei aqui é um exemplo da atitude que você pode tomar diante de Deus, né? Comece a buscar, comece a ter fé, fé de verdade, comece a crer num Deus, nesse Deus que eu estou aqui falando dele para vocês. Esse Deus é real, né? Comece a acreditar que ele pode fazer o impossível na sua vida. Se você tem uma enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito, para Deus tem sim, né? Tem até alguns médicos que falam, só Deus pode lhe curar. Também teve uma questão que aconteceu comigo. Eu tive uma infecção muito forte dentro do meu útero. E isso eu já estava no caminho já, buscando ao Senhor, recentemente convertida. E ali eu fiz um voto com Deus. Ela disse, se eu não me recuperasse através de uma pomada, a última pomada que ela passou, eu ia ter que fazer quimioterapia. E aí eu comecei a chorar, fiquei depressiva, já era depressiva, descobri que eu tinha depressão. Aí comecei a tomar Rivotril, remédio controlado. Eu creio que isso foi antes da minha conversão. Eu me atrapalhei. Foi antes. Porque eu lembro que Deus, ele falou fortemente comigo que eu não precisava mais daqueles remédios. Eu digo, Senhor, se eu não preciso mais, tira ele de mim, me cure. Né? Então, é muita coisa. Se eu for relatar, vai puxando uma coisa, vai puxando outra. Mas eu sei que eu peguei, né? Apresentei aquela pomada a Deus, minha oração, né? Eu com pouco conhecimento, mas eu lembro que eu estava já buscando a Deus de alguma forma. E eu apresentei a Deus e orei.
E eu pedi a Deus, Deus, por favor, eu sei que eu sou falha, eu pequei muito, fiz muitas coisas que não agradou ao Senhor, mas eu me arrependo do fundo do meu coração. Então, que através dessa pomada o Senhor me cure, porque eu tenho um filho para criar. Aí comecei a falar com Deus ali, me abri verdadeiramente, me arrependi de alma e Deus me curou, né? Deus, Ele me curou. Então, tudo que eu tô falando aqui não é pra ter ibope, não é pra chamar atenção, não. Não é pra ter galardão do homem, não. É pra que Deus venha falar com você hoje, entendeu? Porque muitas das vezes nós temos testemunho do que Deus fez na nossa vida e nós não passamos pro irmão, e é preciso. Porque tem muitas pessoas precisando de uma palavra e hoje eu trouxe essa palavra para você. A palavra de Deus, né? Hoje eu estou aqui como testemunha, né, verdadeira do que Deus fez. Eu tenho como provar. Eu tenho os exames dos restos placentários. Eu tenho o exame da bactéria que estava no meu útero, que já avançar para um câncer. Então, Deus, Ele provou que Ele é na minha vida. Não foi à toa, né? Não foi à toa que muitas das vezes eu quis parar, né? Olhar, né, para o que muitos faziam comigo, me entristecia. Queria voltar para a vida louca. E eu voltei para a presença do Senhor, né? Porque a gente está sofrendo muitas opressões hoje, muitas perseguições. Mas eu lembrei do que Deus fez na minha vida e ainda continua fazendo. Então nós não podemos deixar esse Deus por nada e nem por ninguém, né? Porque ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos e pecadores. A própria palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou, né? Então não adianta a gente querer ser santo demais, né? E nem também sair pecando demais. Pecar demais também, né? Fazer coisas que aborrece Deus também já é demais, né? O que Deus quer de mim e de você? O que é que Deus quer? Que a gente busque, né? A própria palavra de Deus diz que aquele que guarda os meus mandamentos ama a mim e ao meu Pai, né? A palavra dele diz. Então, a gente é falho, mas a gente pode chegar, Senhor, eu sei que isso não está te agradando. Me liberta, me ajuda, me transforma. Mas muitos vão na dor do que no amor, né? Que foi o meu caso. Eu só fui buscar Deus quando eu vi que quando eu ia para uma festa de paredão, bebia, fazia coisas terríveis, né? Me drogava, tomando remédio controlado, entendeu? Remédio de Rivotril, eu tomava 3 de 2 de uma vez. Então, assim, eu tava com a vida destruída, que tinha tudo para mim não estar aqui hoje, né? O inimigo, ele colocou a depressão, né? Ele colocou inúmeras coisas para que hoje eu não estivesse aqui glorificando o nome do Senhor. Mas Deus, por amor à minha vida, eu não era digna do amor de Deus. Eu não merecia nada dele. Mas ele, por amor a mim, por me amar, não é à toa que ele deu o único filho dele, né? Diz em João 3,16. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é porque ele ama a mim e a você. Ele nos ama. Ele não olha a nossa falha, nosso pecado. Ele tem um olhar de amor. Ele só quer nos alertar, mostrar, filho, não é desse jeito, esse não é o caminho. Esse é o caminho da perdição, da destruição da sua alma. Então, o que Deus quer falar contigo hoje é que ainda tem jeito para a sua situação. Para a situação que você está, não sei como você está hoje, se você está na depressão, na droga, querendo tirar sua própria vida, como eu muitas das vezes também pensei em tirar minha própria vida. Louvado seja Deus, mas para a glória de Deus, Deus chegou na minha vida. Entende? Eu sofri uma opressão muito grande, era dentro da minha casa, na minha família. Eram muitas coisas. Eu passei por muitas coisas já jovem, né?
Eu com 16 anos conheci um homem que eu pensei que ia ser feliz com apenas 16 anos. Eu engravidei. E esse homem me judiou muito, me maltratou muito. Muitas das vezes ele tentou tirar minha própria vida. E eu tenho como provar isso que eu tô relatando aqui. Entende? Então, Deus provou para mim que eu não posso esperar nada do homem. Não é diferente na sua vida. Não espere nada do homem. Não espere, né? O inimigo, ele fica arquitetando contra a nossa vida 24 horas. E através da vida desse homem, Satanás tentou tirar minha vida várias vezes, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Certo dia, ele drogado, a boca espumava assim, ó, de tanta droga que ele usou, consumiu. Meu filho recém-nascido. Ele me empurra na cama, me dá de tanto do soco assim no meu braço. E eu me protegendo com meus braços. E caí, mas quase que eu caí por cima do meu filho. Tive que ficar espremida assim no canto da cama. E me defendi com a perna, assim, com uma pesada que eu dei nele. Um chute que eu dei nele. Deus, assim, como se Deus me deu força, entende? Como se Deus me deu uma força sobrenatural, porque ele era muito alto, ele é muito alto, ele tem um físico muito, sabe, para uma pessoa de 16 anos baixinha. E ele caiu, que aquela ira, quando ele caiu, ele ficou com a ira muito grande, entendeu? Porque eu fiz aquilo, e aí ele veio com uma faca, uma peixeira enorme. E quando ele veio para enfiar na minha barriga, eu chamei por Deus. Louvado seja Deus. Eu disse, Deus, não deixa, Deus, porque eu tenho um filho. Eu lembro como ontem, sabe? E eu não conhecia Deus verdadeiramente, como eu conheço hoje. Então Deus, ele provou assim, inúmeras vezes que ele é na minha vida. É muita coisa para relatar. Inúmeras vezes. Aí na hora eu só fechei o olho. Pense, na hora dessa você tem coragem de fechar o olho e dizer, Deus, não deixa isso acontecer, porque eu tenho um filho. Eu tive essa coragem. Na hora eu supliquei por ele. Eu não tirava um tempo para orar, sabe? Às vezes ele ficava como se ficava possesso, e eu começava a rezar Pai Nosso. Eu lia o Salmo 91, mas ele ficava pior. Ele ficava muito pior. E eu não cheguei nem a casar com ele, sabe? Deus não permitiu. Quando eu dei entrada nos papéis, eu desisti. E eu sei que quando eu chamei por Deus, assim, a mão dele envergou assim, a faca cortou a própria mão dele. E nisso ele saiu. Saiu assim, como se, sei lá, sabe? Como se alguma coisa fez com que ele saísse assim, atordoado. E eu saí fugi dentro de casa com meu filho enrolado no pano. E isso aconteceu assim inúmeras vezes, sabe? Não foi uma, não foi duas, não foi três. Para que eu tivesse ciência, né? Que eu tinha mesmo que desistir daquele casamento, daquela pessoa, porque eu estava colocando em risco a minha vida e a vida do meu filho, né? E Deus fala poderosamente, né? Em Salmo 91, versículo 7, que pode 1000 cair a teu lado, 10.000 à tua direita, louvado seja Deus, mas tu não serás atingido, louvado seja Deus. Né? E essa é a prova, porque nesse momento só se encontrava eu e ele dentro de uma casa. Ele muito drogado, muito, muito, muito. E assim, ele estava possesso, sabe? Eu via isso nele, aquela ira assim, que não é normal de uma pessoa. E ele podia ter tirado minha vida naquele momento. E eu não estar aqui hoje, né? E na minha conversão, eu logo converti, nova convertida, Deus usava muitas pessoas. Olha, Satanás, ele tentou tirar sua vida várias vezes, né? Muita coisa Deus falar comigo, né? E eu vim de uma casa, de uma família que incrédulo, né? Incrédulo. E Deus, como ele tem um chamado, eu tenho um chamado, ele me chamou
né, para essa missão, que é falar do amor, falar da palavra dele. Ele não quis saber de nada, não. Ele não quis saber de quem acreditava nele, de quem não acreditava. Ele disse, eu vou fazer na vida dela e todos vão ver que eu sou Deus. Foi o que eu entendi. Eu vou fazer e todos vão saber que eu sou Deus na vida dela. Louvado seja Deus. Porque quem me via antes, quem andava comigo antes, nas festas do paredão, né, nos bares, como eu dizia, ostentando, né, sabe quem eu era e quem eu sou hoje, sou outra pessoa. Eu não vou dizer que eu sou santa, que eu sou perfeita, mas ao visto quem eu era, quem me conheceu lá atrás sabe a pessoa que eu sou hoje. Eu me tornei uma pessoa ruim, não foi de mim, não foi por rebeldia, não, foi por conta de coisas que eu sofri lá atrás, que Satanás colocou para me se tornar uma pessoa revoltada, né? Eu comecei a guardar mágoa dos homens. Eu vou fazer um vídeo pequeno, mas tá grande. Eu tô sentindo que eu tenho que falar tudo isso. Porque assim, ontem eu fiz um vídeo pro TikTok e Deus começou a me constranger e me fez lembrar de tudo que ele fez na minha vida. E ele disse assim, você precisa falar, porque tem pessoas que estão pensando nesse exato momento em tirar sua própria vida, como você muitas das vezes tentou, mas não conseguiu, não deixei você fazer isso. Então eu quero que você fale do que eu fiz na sua vida, porque essas pessoas, eu vou falar através de sua vida com essas pessoas. Ele começou a me constranger, sabe? Porque tem horas que a gente fica estabilizado e parece que esquece do que Deus fez. Mas não é assim, com Deus não é assim, né? Tudo é um propósito, né? Os planos de Deus não é o nosso. E muitas das vezes Deus quer que nós fazemos coisas para Ele, nós estamos desligados, desatentos, né? E eu sei que ele ontem me constrangeu muito. Ele disse que ele estava falando comigo e eu estou aqui, né, pedindo força a Deus. E eu sei que eu tenho que fazer o ID do Senhor, o querer de Deus. Aí fiquei uma pessoa revoltada com homens, criei um ódio dentro de mim. Eu disse, eu não quero mais amar ninguém e não quero mais me apegar com ninguém. Toda a igreja que eu entrava, eu ficava possessa. Toda a igreja que eu entrava, eu ficava possessa. Aí as pessoas dizem, olha, ela fez um pacto. Ela fez um pacto. E toda vez que falava isso, perguntavam, você fez algum pacto? Você fez alguma confissão? Eu disse, teve um lugar que eu fui, que eu fiz uma oração lá, o centro espírita, mas eu não quis ir mais nunca naquele lugar pedir perdão a Deus, só fui uma vez. Mas Deus me lembrava, né, esse dizer que eu disse, que eu não ia querer amar mais ninguém, né? Automaticamente, quando você faz coisas que não procedem de Deus, automaticamente você já está fazendo procedência maligna. Então, automaticamente você já está servindo ao maligno. E a própria palavra, um dos primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. E o que foi que eu fiz? Desejei não amar ninguém por conta do que eu passei com essa pessoa. Então, eu me tornei uma pessoa fria, calculista, ambiciosa, vingativa, perversa, entende? Eu tive um namorado que uma vez eu encontrei uma coisa debaixo da cama dele, que pra mim, na minha cabeça, ele tinha dormido com alguém. Eu peguei um garfo e enfiei no braço dele. Então, eu era uma pessoa muito violenta, né? Pavio curto. Eu não era muita conversa, eu partia logo pra cima. Mas aquela pessoa me tornei por conta de outra pessoa que me feriu muito lá atrás, né? Então, é por isso que só Deus pode julgar uma pessoa, porque às vezes a pessoa tá ali roubando, porque será o que é que ela passou lá atrás, né? Muitas vezes aí tem mães que mandam o filho roubar. Então hoje ele sendo um adulto roubando, ele tem culpa?
Infelizmente é a realidade, é o mundo que estamos vivendo, entendeu? Tem filhos que odeiam o pai, porque desde pequeno, quando o pai regulava, quando o pai queria disciplinar, a mãe passava a mão na cabeça e ainda brigava com o pai. E não ensinou que o pai, mesmo sendo pai, querendo, disciplinando, batendo, que ele tinha que amar o pai independente, honrar teu pai e tua mãe, independente de todas as coisas. E que você tem que respeitar. É por isso que hoje tem filho que bate na cara do pai, quer matar. Então, assim, tudo é uma consequência, entende? É por isso que só o Senhor pode julgar, né? É por isso que a própria palavra diz, não julgueis, né? Porque da mesma forma que julga, será julgado, né? Então, porque só Ele viu, desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Por isso que só Ele pode nos julgar. Então, o que Deus quer de mim e de você, que a gente olhe com um olhar de amor. Um olhar de amor. Que nós venhamos ser diferentes na terra. Eu lembrei de um vídeo que eu vi no Kawaii que um rapaz estava de moto com outro rapaz e foi roubar. Duas mulheres de Deus, estava até com a Bíblia. E na hora que ele botou, sacou assim, eu não lembro se ele sacou, acho que ele sacou a arma assim. E pediu o telefone e ela imediatamente pegou a Bíblia aqui, ó. Botou aqui em cima da cabeça dele, foi nas costas. E ele ali caiu em si, assim, fraco, sabe? Como quebrou as forças malignas ali, né? Estava agindo por detrás, que induziu ele a fazer aquilo. E ele caiu de joelho. E ficou chorando. E elas ficaram, foi orando. A reação delas, elas reagiram ao assalto. Mas foi com a ousadia de Deus, sabe? A direção do Espírito Santo de Deus. E eu sei que muitas das vezes, às vezes a gente não né? Não fazemos dessa maneira que Deus quer, somos falhos. Mas que você hoje tome posse dessa palavra, medite, né? Esse testemunho é a prova viva que Deus é Deus, mesmo Deus de lá de trás, de séculos, né? É o de hoje ainda, que Ele pode todas as coisas, que Ele está no controle da minha, da tua vida, que quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer, né? Não pense assim, eu tenho um sonho de ter um filho e não posso. Não deixe, né? Não guarde isso, não diga que você não pode. Você diz, Senhor, faça na minha vida. Faça, eu creio no que o Senhor pode, o Senhor pode todas as coisas. Comece a confiar nele que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Entende? Comece a confiar, entregar tudo nas mãos dele, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e que Deus é Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E é até aqui, né, que eu vou encerrar meu vídeo. Para a glória de Deus, que eu trouxe esses testemunhos. Para que Deus venha falar poderosamente. Eu creio que Deus falou com você, em nome do Senhor Jesus. Porque foi Ele que me incomodou para fazer esse vídeo. Não foi de mim. Não foi de mim. Não foi. Sabe? Porque às vezes a gente acha, a gente às vezes quer pensar no que o homem vai pensar da gente. A gente pensa, Senhor, não quero. Quer fugir, né? Mas quando Deus chama, não tem para onde correr. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. É tremendo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vou deixar esse vídeo no YouTube. Eu vou deixar no TikTok, na Kawaii. Se assim Deus permitir, é lá que eu vou estar compartilhando. Então, que vocês possam me seguir e compartilhar esses conteúdos, porque eu creio que Deus está operando em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.